Muito bem, meus craques de todo o Brasil, voltamos depois de um lounge maravilhoso em nome de Volkswagen, Brahma, Casa Flora, Absolute Chivas, a nossa Unimed paulistana, a seguradora Mafre. Que festa que fez essa turma da Mafre no lounge, brincadeira, hein? Marcos Ferreira, essa sua turma é incrível. E é claro, a gente fica muito contente com o Wizard, que daqui a pouco nós vamos ter o Filipinho com o craques do golfe. Aliás, o Filipinho, que está jogando golfe direto com o Ronaldo e com o Rubinho Barrichello. E eu tive no CT do São Paulo, e o Dagoberto me dizia: o Filipinho Almeida está me ensinando a achar o buraco. Eu falei: como é que é? Ele falou: não, no golfe, Beto, no golfe, 18 buracos e tal. Então tá tudo certo. Jorginho, me diga uma coisa. Essa expectativa, e você já viveu esse drama, eu chamo de drama porque vida de treinador de futebol, de jogador, né, Zé, é complicada. O Gilson está aqui, não me deixa mentir também. Mas nós temos um Cruzeiro que faz parte da lista dos prováveis rebaixados. E eu quero saber de você, até que ponto? Temos o São Paulo, que tem o segundo, na minha opinião, o segundo melhor elenco do Brasil, em vias de ficar fora, o William Lopes, da Libertadores de América. Temos, em compensação, times que conseguiram subir, e o próprio Atlético Paranaense, que não tem um mau time, ele tem, enfim, é um time limitado tecnicamente. Quer dizer, algumas surpresas. Você acredita que o Cruzeiro pode ser rebaixado? E até que ponto o dirigente tem culpa nisso? Até porque, te pergunto isso porque o seu presidente esteve aqui e disse que no segundo mandato houve um amadurecimento dele como dirigente, e a Portuguesa ficou fora da mídia. Fora da mídia em relação ao comportamento da sua diretoria. Eu tive a felicidade de trabalhar no Cruzeiro como assistente do Oswaldo, e fui atleta no Atlético. Então, o Cruzeiro tem chance de ficar fora. A rivalidade lá também pega, o Galo é de briga. A rivalidade é grande. Então, infelizmente, a chance do Cruzeiro ela é real. Mas não seria bom para Minas. Eu acho que já caiu o América, não poderia ter mais um clube, né? Ficaria ruim. Mas, infelizmente, quanto à culpa, eu acho que todos têm culpa. Dirigentes, comissão, atletas, torcida. Entendeu? Acho que todos têm culpa quando a coisa tá ruim, e todos têm seus méritos quando a coisa tá boa. Mas vem cá, Jorge, o torcedor, e aí eu quero abrir já essa discussão, ele tem direito de se manifestar. O Cruzeiro, eu acho que os dirigentes, eles têm... Nós estamos em vias de tirar todos os tiranos do Oriente Médio. Então, os tiranos, eles têm que sair do futebol. Eu sou absolutamente a favor da quebra da tirania no futebol e de um intercâmbio entre os times de futebol, as associações, Maria, internacionais vencedoras, que possam trazer experiência para o futebol brasileiro. Então os tiranos têm que ir embora. Eu não estou aqui querendo nominar, mas eu estou dizendo o seguinte: o Luiz Álvaro faz um trabalho maravilhoso no Santos. O presidente Luiz Álvaro e a sua diretoria. Ontem nós tivemos junto, eu, Faustão, Muricy Ramalho, Ronaldo, enfim. E o Muricy está feliz da vida, trabalhando com um grupo profissional de dirigentes que leva absolutamente o Santos a um caminho. E aqui nós estamos fazendo uma grande vigília para o Santos ser campeão do mundo. Verdade. Não é verdade? Estamos torcendo muito. E temos o André Sanches do Corinthians, que com toda a sua emoção, ele conseguiu montar um time de dirigentes também profissionais. O Juvenal, ele acaba rompendo um estatuto do São Paulo, e após rompê-lo, o São Paulo teve uma queda absoluta. Então isso quebra um paradigma que o São Paulo era um time, William, que não tinha crise, era um time absolutamente intransponível do ponto de vista da sua diretoria em relação à torcida e tal, e hoje não acontece mais isso. Então, eu reforço isso. Temos que acabar com essa tirania. E de que maneira a gente acaba, Jorginho, na sua opinião? Olha, aí tem que ser seus conselheiros dos clubes, né? Tem que ser os próprios dirigentes, tem que ser um pouquinho mais ativo.
Mas quando perde, todos estão culpados. E quando ganha, todos são beneficiados, cara. Então, porque o torcedor, você falou do torcedor. A mídia também perde. Sem dúvida, porque sem dúvida. Toda a mídia de Minas, ficando fora o Cruzeiro e o próprio América, são 2 clubes importantes em Belo Horizonte, a mídia também perde. Porque só o Atlético Mineiro não vai dar conta, entendeu? Então eu espero Coritiba, que estava na segunda divisão, voltou e está em vias de ir para Libertadores. O Atlético dá para cair, então fica tão ruim. E já tem o Paraná na Série B, então esperamos que todas essas coisas não aconteçam, que o futebol melhora a cada dia. Zé Maria, a torcida tem culpa também? O Jorginho foi veemente. Eu acho que você que perdeu aquele título em 74 e havia lá 109 mil pessoas no Morumbi, o Rivelino, o reizinho do parque, nosso Roberto, aliás, está te vendo nesse momento o Muricy Ramalho, o Roberto Rivelino, enfim, seus amigos aí, o Basílio, estão te vendo aí nesse momento. Quer dizer, o Rivelino teve que sair do Corinthians porque houve uma concentração absoluta em cima dele. E ele deu, o Rivelino, segundo o Maradona, melhor que o Pelé. Com certeza. A torcida tem participação, infelizmente, quando você tem uma administração, uma direção amadora. E o Corinthians foi exemplo disso, né? Quando teve o Decêncio, o do Alib, e o Sanches conseguiu fazer uma administração mais profissional, uma organização melhor, e o time mudou. E o torcedor acompanha exatamente esse raciocínio do seu administrador, do seu presidente. Então eu acho importante o presidente ter essa capacidade, ter enxergar ter esse alcance, né? Cruzeiro, vale lembrar o detalhe do Cruzeiro, que se a gente voltar só um pouquinho, não é muito não, fez um grande trabalho na Libertadores. Muitos diziam que os cruzeirenses iam comemorar o título da Libertadores. Fez a primeira fase maravilhosa, o Band Esportes transmitiu aqui e a gente mostrava cada jogo empolgante do Cruzeiro lá. Então, o que é o futebol, né? A diferença de uma temporada, o que pode acontecer no primeiro semestre e o que pode acontecer no segundo. E manteve o Adilson Batista, que não se deu bem nem no São Paulo, nem no Corinthians e nem no Santos, não se deu bem em São Paulo. Ele acabou no Cruzeiro formando uma equipe absolutamente impecável. Gilson, essa permanência do treinador nesse futebol que a gente espera, importante, sem tiranos, é de fundamental importância? Ah, sem dúvida. Eu vejo assim, fala-se em planejamento, né? Então você tem que entender qual é o objetivo do ano para aquela equipe. Todo mundo fala que quer ser campeão, mas chega até a ser uma hipocrisia, porque a gente sabe que o futebol, se dinheiro realmente valesse, o Real Madrid ganhava tudo. Sabe que tem outros fatores, mas a gente sabe que uma equipe que tem um maior investimento, ela pode trazer os melhores jogadores. Isso não resta a menor dúvida. O que nós temos que entender, às vezes passar para o torcedor, que haverá um desmanche, haverá uma transição. Tem um preço para isso. Será que você vai aceitar ficar entre os 10? Será que você aceita a manutenção numa Série A? Tem que ver o objetivo, tem que delinear, mas também vender isso. Senão, toda derrota sobrecarrega o treinador. Porque parece que daí o treinador é incompetente, mas não sabe que aquele jogador chegou fora de forma, que aquele jogador estava lesionado, que você não conseguiu fazer o encaixe da equipe, a qualidade que você poderia contratar foi menor. Tudo isso tem que ser relevado, mas tem que ter falado. Muitas vezes fica nos bastidores, e aí tem um que vai bater. Em cima disso, né, Beto, se você me permite aqui, a gente pode relembrar aqui, o assinante do Band Esportes, que o Gilson quase acertou com o Fluminense, né? Exatamente. 3 meses de contrato, ele preferiu ficar na Ponte Preta por projeto, né? Pelo projeto, pela convicção, pelo respaldo que nós estamos tendo dentro da diretoria, que se é um lugar que eu estou tendo muita harmonia, é na Ponte Preta, né? Mas, porém, estão quebrando alguns paradigmas, que é importante, né? Esse diálogo, tem que ser transparente, não pode simplesmente dizer as coisas, os discursos prontos. E eu vejo isso que está acontecendo. Eu vejo 2 coisas que estão acontecendo nessas equipes grandes, caso do Cruzeiro. Primeiro, o fato de não jogar no Mineirão faz a diferença para o Cruzeiro. Esse deslocamento para o Jacaré é próximo, mas desloca a torcida. Isso dá uma dificuldade, porque o Mineirão sempre foi a casa do Por que, Gilson? Eu queria que você explicasse isso. Porque o Mineirão é o palco para os grandes jogadores. Não, mas por que essa mudança de estádio
traz um reflexo tão negativo, tão nocivo? Eu não sei se é negativo, mas que já não é a mesma, né, a mesma equipe, já não é. Aconteceu conosco em Araraquara, para ter um exemplo. Ganhávamos jogos, porém a gente ganhou na eficiência, mas nós não estávamos convencendo, né, por troca. Eu não sei essa energia te dizer, mas isso fez a diferença. E outra coisa que eu vejo na história do Cruzeiro, o Cruzeiro nunca passou pelo insucesso, né? O rival, infelizmente, já passou. Parece que administra mais fácil. E o Cruzeiro, tá aqui, ó, o William acabou de falar, sempre foi Libertadores, sempre vendeu os grandes jogadores para os grandes centros europeus, grandes equipes. O Cruzeiro sempre foi um modelo. E de repente desandou o negócio e parece que não estava preparado para isso. Mas a gente torce, é claro, uma potência para manutenção. E claro que a gente respeita as equipes que estão E eu embaixo, quero perguntar para você, Della Volpe, o caso do Caio Júnior, por exemplo. Você como dirigente da Ponte Preta, o Caio Júnior, para mim, durante boa parte desse campeonato brasileiro, pois quero te ouvir, Zé, o símbolo maior desse campeonato brasileiro foi o time do Botafogo e teve absolutamente um time competitivo. Teve um time que empolgou, teve um time que conseguiu deslanchar, ser líder, teve um time que movimentou e muito o futebol brasileiro. E nesse momento o Caio Júnior é demitido e o time continua ladeira abaixo. Ou seja, você acha que o Caio Júnior, ele foi demitido de maneira sábia? Quer dizer, como é que... Porque é difícil estar também na função de dirigente. Há uma pressão da torcida, uma pressão grande. Como é que se comporta um dirigente nesse momento? Eu vou responder isso com um fato que aconteceu conosco ano passado, que foi a saída do Jorginho. O Jorginho fez um primeiro turno que colocou nós em segundo lugar no primeiro turno, né, Jorginho? E o segundo turno o time teve uma queda de rendimento e começou a perder. Acho que perdemos 4 partidas consecutivas, se não me engano. Foi, acho que foi uns 4 partidas direto. 4 partidas consecutivas e chegou à conclusão que tinha que sair. Então, eu não acho certo isso daí. Foi um péssimo momento para tirar o Jorginho. Nós perdemos todo o planejamento criado e aquilo lá acabou prejudicando. Mesma coisa que eu falo do Caio Júnior. Para que tirar o técnico? Será que só o problema é só o técnico? Então nós experimentamos isso com o Gilson esse ano aqui também. Perdeu dos 2 jogos iniciais do Paulista, fala, não sai, vai ficar até o final. E Zé, só pra gente encerrar esse bloco, o Louco Abreu, nesse período do Botafogo, ele foi a grande caricatura desse campeonato, o grande guerreiro, não é verdade? Então, eu acho que, eu não sei o que aconteceu no Botafogo, é difícil a gente dizer, porque a gente não está nos meandros, né, William Lopes, da vida do Botafogo, mas é um caso a ser estudado, né? Ele era um jogador que vinha tendo um comportamento exemplar, né? Inclusive decidindo. E aí teve essa... Faltou dinheiro, teve essa decadência, salário né? atrasado. Alguma coisa estranha deve ter acontecido, né? E o Gilson lembrou muito bem o negócio de estrutura. O Corinthians, eu acho que um grande feito do Sanches foi exatamente quando o Tite estava ameaçado. O Tite estava pela pressionado torcida, uma pressão tremenda, ele bancou. E o Tite começou o trabalho. Agora você colocar um outro treinador, geralmente você não consegue fazer o mesmo trabalho. Então é um dos grandes méritos do Corinthians estar chegando e se Deus quiser chegar, né? O Corinthians era líder do campeonato e a torcida estava lá no CT brigando com os jogadores. E vou mais além. A gente também estava na pré-Libertadores lá com aquele famoso jogo Tolima e Corinthians. Aí o Sanches estava com a gente, nós da imprensa, e o Sanches disse assim, depois do jogo, eu não vou demitir o Tite, vou manter o Tite. Isso vai demorar 1, 2, 3 semanas, a gente vai ganhar os jogos no Brasileirão e tudo vai voltar ao normal. E foi isso que aconteceu. E faltou só você falar o seguinte, o Botafogo acabou com o Corinthians, hein? Aqui em São Paulo. Acabou o Corinthians, é verdade. Acabou o Corinthians, é verdade. Bom, eu vou despedir de você, Jorginho, porque eu vou lá com o meu Filipinho, craques do golfe. O Felipe já está lá no campo de golfe, com seus tacos todos ali e tal. E eu vou deixar você ir ver a Dona Alvira e depois a gente volta para o próximo bloco para falar com o Jamil dos Jogos da Cidade também. E eu quero te desejar boa sorte,